Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. 16º domingo do tempo comum. Vós sois o amor, paciência e perdão. Rezemos hoje pelas seguintes intenções: pelo descanso eterno de Jair Senes Júnior, 7º dia de seu falecimento, José Borba, Protásio Guimarães, Antônio Gonçalves Ferreira, Manoelina de Carvalho, Maria da Glória Abreu, Terezinha Ferreira, Maria da Conceição, Pedro Luciano Filho, Joana Dark Matar, Manoelina Rosa Matar, Homero Matar, Antônio Eurípedes Matar, Tiago Pedroso, Célia Maria, Vicente Vilela Bernardes, Laércio Alves Pereira, Maria Aparecida Pereira, João das Graças Pereira, José Maria de Sales, Lázara Custódia de Sales, Pedro Alves Pimenta, Nair Honório da Silva, Gentil Pereira de Melo, Maria Cândida de Melo, Maria das Dores de Melo, Antônio Gonçalves de Melo, familiares falecidos da família Leandro, Sebastiana Eusébio dos Santos, Vicente Alves dos Santos, Antônio de Pádua Castro, Silas Antônio Ferreira dos Santos, Marilene Ferreira dos Santos, Ceciliane Aparecida Arriel, Gilberto Foboli, Sebastiana Alves Pimenta, Selma Paes Borba, Marli das Graças Pimenta, Lázaro Pimenta, Tatiana Aparecida Silva, Zélia de Fátima Estevão, Sebastião Alvarenga, Ilta Pinheiro Alvarenga, Mirtes Angelina Ribeiro da Silva, Pedro Juvenal da Silva, José Edson Mendes de Castro, Leônides Ferreira. Pelos aniversariantes: Rafael Ferreira Carvalho, Kevin Lucas Fernandes. Pela saúde de Eliege Aparecida Alves, Antônio Freire de Abreu, Galeno Bueno da Silva, Mônica Faria, Marcela Faria, Alexandre Ferreira de Carvalho, Lúcia Maria, Éder Juvenal Ribeiro Silva, Adenísio Marques. Pelo anjo da guarda de Luiz Gustavo, Cecília, Lorenzo, Theo, Liz, Felipe, Lucas, Pedro Gustavo, Greciana, Pietra. Pela família Ribeiro Silva. Em ação de graças por Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Nossa Senhora do Carmo e por muitas graças alcançadas. A liturgia de hoje nos apresenta a parábola do joio, que representa o mal, e do trigo, que simboliza a semeadura do reino de Deus. Viver bem é uma sabedoria que vamos buscar, perscrutando os caminhos do Senhor ressuscitado, que nos ajuda a discernir entre o bem e o mal. A paciência cristã nos convida a não buscar soluções precipitadas, mas insistir na resistência ao espírito do mal e na perseverança no bem, até que se complete nossa missão na terra. O Senhor não desiste de nós, mesmo pecadores. Acolhamos nessa celebração a misericórdia do Senhor, que na sua infinita paciência e bondade nos concede mais uma chance. De pé. Alegres vamos à casa do Pai e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. A alegria nos vem do Senhor, seu amor nos conduz pela mão.
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, a esta Eucaristia, quando já celebramos o 16º domingo do tempo comum, em que somos convidados a acolher o reino de Deus em nosso coração, em nossa vida, sem atermos-nos às realidades que dele diferem, uma vez que, mesmo o reino estando no meio de nós, ainda vivemos experiências contrárias ao reino do Senhor. Por isso, esta Eucaristia é a oportunidade que temos para fortalecer a nossa fé. Acolhemos a todos que vieram conosco, também os cursilistas, especialmente os que vivenciaram os últimos cursilhos neste ano. Também acolhemos aqueles que nos acompanham através das redes sociais de nossa paróquia. Em Jesus Cristo, justo que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espiritual arrependimento para sermos dignos de nos aproximar da mesa do Senhor e peçamos o perdão cantando. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Além das intenções mencionadas, rezemos pelos dizimistas, também pelas vocações sacerdotais, religiosas, missionárias, por todos os cursilistas de nossa paróquia. Senhor, sede propício a vossos fiéis e benigno multiplicai nele os dons da vossa graça,
para que, fervorosos na fé, esperança e caridade, perseverem sempre vigilantes na observância dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Do livro da sabedoria. Não há, além de ti, outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. A tua força é princípio da tua justiça, e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder, e nos que te conhecem, castigas o teu atrevimento. No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência e nos governas com grande consideração, pois quando quiseres, está ao teu alcance fazer uso do teu poder. Assim, procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano, e a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Palavra do Senhor. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Vós, porém, sois clemente e fiel. Sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim. Confirmai com vigor vosso servo. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel.
Da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis, e aquele que penetra no íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino.
O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Meus irmãos e irmãs, desde o último final de semana, estamos ouvindo as parábolas de Jesus, contidas no Evangelho de São Mateus, ao longo do capítulo 13. E justamente as parábolas são meios encontrados por Jesus para falar àquele povo. E aos que estavam abertos, dispostos a acolher a sua mensagem, pudessem compreender aquilo que ele lhes dizia. No Evangelho de hoje, Jesus nos conta 3 parábolas. No último final de semana, Jesus contava-nos a parábola do semeador. A primeira deste Evangelho conta-nos justamente do joio e do trigo. A semente boa é plantada, mas o inimigo vem e planta no meio da boa semente o joio, ou o mato. E quando o joio cresce em meio ao trigo, perguntam a Jesus se quer, perguntam ao dono da plantação, se deseja que tirem dali o joio. Mas lhes é dito que crescerá o joio e o trigo, mas no tempo da colheita o joio será separado e o trigo será colhido e guardado, e o joio queimado. Justamente para percebermos, irmãos e irmãs, que o reino de Deus, instaurado por Jesus, não só pela sua pregação, pela sua presença, mas a sua vida é um sinal deste reino, leva-nos a perceber que, embora o reino esteja no meio de nós, ainda continuaremos convivendo com o mal. O reino é a vivência do bem, a prática do amor, onde Deus verdadeiramente reina em nosso coração. Mas concomitante a isso, também está presente o mal, simbolizado no joio, semeado pelo maligno, pelo demônio, pelo mal, que nos impede muitas vezes de vivenciar os caminhos de Jesus. Quando nos fechamos em nós e deixamos de fato que o mal reine em nosso coração. E diante desta realidade, irmãos e irmãs, entre o bem e o mal, ao longo da vida continuaremos convivendo com ambas as realidades. Caberá a nós escolhermos continuar no caminho do bem ou praticar o mal. Sabendo que muitas vezes, como nos recorda Paulo, trazemos em nós o desejo de fazer o bem, mas deixamos de fazê-lo para fazer o mal que não queremos. Ou seja, mesmo Jesus tendo nos redimido de nossos pecados, ainda somos suscetíveis ao agir do mal em nosso coração. E sabemos o quanto no nosso dia a dia o mal nos rodeia, o mal nos tenta, nos fechando para Deus, deixando de nele acreditar, de nele confiar.
buscando não cultivar o amor, mas o ódio, a raiva, a indiferença, buscando o sentido da nossa vida, não em Deus, a realidade que não passa, mas em realidades que passam, fazendo com que assim nos deixemos ser dependentes de realidades, de atitudes que nos prejudicam, mas que também prejudicam aqueles que nos são próximos. Por isso a necessidade de perceber que sim, o bem e o mal continuarão existindo e o demônio ou o mal continuará a nos tentar para que nos ceguemos, nos tornemos surdos, cegos em relação à presença e ao agir de Deus em nossa vida, para que de fato a escuridão reine em nosso coração. Mas, irmãos e irmãs, como bem sabemos, o mal é barulhento. E muitas vezes, quando olhamos para a realidade do mundo, marcado por tantas guerras, violências, seja violência nas ruas, seja violência em nossas casas, seja corrupção, seja tantas realidades de dor e sofrimento, temos a tentação de achar que o mal está reinando, que o mal está, de fato, se apoderando das realidades do mundo. Nesse sentido, irmãos e irmãs, a segunda parábola, ela vem em resposta a estas percepções, quando, de fato, se compara o reino dos céus como a semente de mostarda, aquela que é pequena, mas que ao ser semeada e ao crescer se torna a maior do que todas as outras plantas, a ponto de acolher os pássaros para nelas fazer o seu ninho. Ou seja, é uma realidade pequena, mas que quando cresce, ela se torna grande. E de fato, o bem, ele não faz barulho, mas ele vai se realizando na nossa história, na nossa vida, na realidade do mundo, mesmo que nós não percebamos. Por isso é necessário buscar ao longo do caminho não deixar que o pessimismo domine o nosso coração, mas tenhamos otimismo, tenhamos esperança, porque de fato o bem continua a ser praticado, as pessoas continuam também vivenciando a justiça, a honestidade, a verdade, mesmo diante de tantas realidades de injustiça, de corrupção, de mentiras, de desonestidade, presentes na realidade do mundo. Também percebermos, irmãos e irmãs, que o bem é muito maior do que o mal. Nesse sentido, a terceira parábola nos recorda ao comparar o reino dos céus como fermento. O fermento diante, de fato, da farinha é uma proporção insignificante. Mas é ele que faz com que toda a farinha fermente, e assim aquele bolo se torne ainda maior. E assim é o reino. Parece ser pequeno, parece ser insignificante, mas o seu agir, o seu poder é muito maior que qualquer realidade. Por isso, felizes nós, se diante das realidades do mundo tivermos a persistência, a resiliência de sabermos lutar contra as tentações do mal em nossa vida, sabendo, irmãos e irmãs, que Deus, como rezamos, Ele é bom, Ele é clemente, Ele é fiel. Deus sempre tem paciência para conosco. Ele é misericórdia. E nesse sentido, o livro da sabedoria nos diz que além de Deus não há outro que cuida de todas as coisas e que de fato o seu julgamento não é injusto. Deus é justo. Como muito bem dizemos no dia a dia, a justiça de Deus tarda, mas ela não falha. E ao longo da nossa vida podemos praticar o mal,
mas um dia estaremos diante de Deus para o grande julgamento. E diante deste julgamento não há mais o que fazer. Os que se esforçaram por praticar o bem vivenciarão a redenção. Aqueles que nada fizeram para vivenciar o bem, estes serão condenados a não estar na presença de Deus. Por isso, irmãos e irmãs, como não sabemos o dia de amanhã, é necessário, no hoje da nossa história, esforçarmos-nos na vida de oração, na vivência sacramental, ou seja, na participação da missa, no sacramento da reconciliação, para que o mal não reine em nosso coração. E assim, diante das escolhas ruins, não nos condenemos, mas busquemos a nossa redenção, que está na escolha do caminho de Jesus, procurando acolher a sua palavra e deixando que ela caia em nosso coração, cresça e dê os frutos. Deus dá a graça, mas também temos que fazer a nossa parte. Também temos que evitar as realidades que nos levam à vivência do mal, que parece ser mais prático, mais fácil, mais sedutor, mas da mesma forma nos leva mais ao fundo da nossa miséria, fazendo com que assim nem todos consigam dela sair. Por isso, felizes aqueles que na vivência da fé se esforçam por evitar o mal em sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos ensina a semear a boa semente do reino. Por isso, ao Senhor apresentemos com confiança estas preces, no desejo de que com sua bênção produza um bom fruto. Ajudai-nos a lançar a boa semente do reino. Ajudai o Papa Leão, os bispos, os presbíteros, os diáconos, os religiosos, os seminaristas, as catequistas e os missionários a semearem sempre a semente do reino, a tantos que mais necessitam de vossa palavra. Afastai de nossa comunidade realidades de julgamento e condenação que trazem divisão, que ela seja espaço de acolhida, de fraternidade e de amor em vista do reino dos céus. Ensinai-nos a zelar pela nossa vida, que é o bem mais precioso que de vossas mãos recebemos, e que despertemos nos outros o respeito por esse dom. Concedei aos estudantes, aos professores e aos funcionários da educação o merecido descanso em suas férias escolares. Dai perseverança a todos os membros do Cursílio, especialmente aqueles que vivenciaram o encontro ao longo deste ano, neste primeiro semestre, a fim de que possam sempre semear
a boa semente na perseverança e na vivência do quarto dia, se tornando verdadeiramente sal da terra e luz do mundo. Ajudai-nos a lançar a boa semente do reino. Senhor, ajudai-nos a ser bons semeadores da semente do reino, no mundo e na sociedade. Acolhei com olhar benigno estas nossas preces, por Cristo nosso Senhor. Aqueles que desejarem poderão fazer a sua oferta, colocando aqui à frente do altar ou através do QR Code afixado nos bancos da matriz. Bendito e louvado seja o Pai, nosso Criador. O pão que nós recebemos é prova do seu amor. Prova do seu amor, é fruto de sua terra, do povo trabalhador. É fruto de sua terra, do povo trabalhador. Na missa é transformado no corpo do Salvador. Bendito seja Deus, bendito seu amor, bendito seja Deus, Pai onipotente, nosso Criador. Bendito seja Deus, bendito seu amor, bendito seja Deus, Pai onipotente, nosso Criador. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, no único sacrifício da cruz levastes à plenitude os diversos sacrifícios da antiga lei. Aceitai esta oblação das mãos dos vossos fiéis e santificai-a com a mesma bênção que destes à oferta de Abel, a fim de que sirva para a salvação de todos o que cada um trouxe em vossa honra, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Criador do mundo e fonte de toda a vida. Nunca abandonais a obra da vossa sabedoria, mas em vossa providência continuais agindo no meio de nós. Com braço estendido e mão forte, guiastes o vosso povo de Israel pelo deserto. Agora, com a força do Espírito Santo, acompanhai sempre a vossa Igreja, peregrina neste mundo, e a conduzis pelos caminhos da história até a felicidade perfeita em vosso reino, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Por isso também nós, com os anjos e santos, proclamamos o hino de vossa glória, cantando sem cessar. Santo, Santo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana
verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus que amais os seres humanos e sempre os acompanhais no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos de Emaús, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. Bendito o vosso Filho, presente entre nós. Por isso nós o suplicamos, Pai de bondade, enviai o vosso Espírito Santo, para que santifique estes dons do pão e do vinho, e se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, na noite da última ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu-vos graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, ó Pai Santo, o memorial da Páscoa de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, anunciamos a obra do vosso amor. Pela paixão e morte de cruz, vós o fizestes entrar na glória da ressurreição e o colocastes à vossa direita. Enquanto esperamos sua vinda gloriosa, nós os oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferta da vossa Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que nos foi entregue. E concedei que pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. O Espírito nos una num só corpo. Ó Pai, confirmai na unidade os convidados a participar da vossa mesa, para que, seguindo na fé e na esperança pelos vossos caminhos, possamos irradiar no mundo alegria e confiança, em comunhão com nosso Papa Leão, o nosso Bispo Miguel e nosso Bispo coadjutor Antônio, todos os bispos, presbíteros, diáconos e todo o vosso povo. Confirmai na unidade a vossa Igreja. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs, dentre eles Jair Senes Júnior, no 7º dia de seu falecimento, que adormeceram na paz do vosso Cristo, e de todos os falecidos cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face, e na ressurreição concedei-lhes a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei também a nós, no fim de nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco e a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus,
os apóstolos e mártires, São Sebastião e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Irmãos e irmãs, obedientes à palavra do Salvador, formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Por Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Eu comerei agora
vós, Jesus, sumo e eterno sacerdote, fiel ao vosso conselho, pedi ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Vos rogamos, enviai sacerdotes para a vossa messe, que está na igreja local de Oliveira. O nosso povo tem sede de vós, tem sede do sacerdote, vosso representante, como a terra sedenta e sem água. Assisti o bispo diocesano, os presbíteros, as pessoas consagradas e aqueles que se preparam para o sagrado ministério. Tornai-o forte e perseverante na sua vocação. Abençoai as nossas comunidades, as nossas famílias, tornando-as um terreno fértil, verdadeiramente cristãs, onde possa germinar, crescer e produzir frutos, a semente preciosa da vocação sacerdotal religiosa que lançais nos corações dos jovens. Essa graça, Senhor, vos pedimos por Maria, vossa mãe, a Senhora de Oliveira, a Rainha dos Apóstolos, Nossa Senhora de Nazaré, São Sebastião, São José, Oremos. Nós os pedimos, Senhor misericordioso, permanecei junto ao vosso povo e fazei passar da antiga para a nova vida aqueles que iniciastes nos mistérios do céu. Por Cristo nosso Senhor. Sentados por um instante. Amanhã nós teremos a missa com as crianças aqui na Matriz, às 9 horas da manhã, às 16 horas, missa na Guarita e 18 horas nos Fagundes. Quinta-feira, às 19 horas, missa normalmente lá na Capela do Rosário. Sexta-feira eu estarei atendendo confissões das 17 às 18h30. Às 17h30, adoração ao Santíssimo, 19 horas a missa. Então todos são convidados a participar. Próximo sábado a missa às 19 horas. E lembramos que agora após a missa haverá o funcionamento das barraquinhas aqui do lado de fora. Todos são convidados a participar e prestigiar este momento. Lembramos também que o balancete do mês de junho encontra-se afixado no quadro mural para aqueles que desejam acompanhar, e desde já a nossa gratidão a todos os dizimistas de nossa paróquia pela sua fidelidade. Nós, desde o início do ano, temos procurado, reativar as atividades do cursílio em nossa paróquia. E desde fevereiro, ao longo desse primeiro semestre, aconteceu o cursílio de jovens e também o cursílio de adultos. E nós tivemos a presença e a participação de algumas pessoas de nossa paróquia. Então, gostaria de chamá-las aqui à frente, para que pudessem partilhar brevemente um pouquinho, do que experimentaram. E fica aí o convite para aqueles que desejarem participar. Quem pode participar do cursílio? Dos jovens de 18 a 30 anos. Acima de 30 anos, os solteiros podem participar do cursílio de adultos. E os casais que são amaziados ou também em segunda união. Aqueles que já foram casados na igreja, se separaram e hoje estão numa nova união. Os casados nós deixamos para o SCC. Então aí dá para todos participarem e se sentirem participantes na vida da igreja. Então aqueles que desejarem, às vezes, vivenciar esta experiência,
podem procurar a Ana Esther, deixar o seu nome e podem ter certeza que é uma experiência que deixa a sua marca para o resto da vida, né? Onde faça de fato também esta experiência com o Senhor. Então chamo aqui à frente os que vivenciaram o encontro. Boa noite, meu nome é Daiane, eu participei do 95º Cursilho Feminino da Diocese de Oliveira. É uma experiência única, maravilhosa, gente, acho que todo mundo tem que participar. Meu nome é Marcilene, eu participei do 95º Cursilho da Diocese de Oliveira, feminino, é maravilhoso. Boa noite, meu nome é Kevin, fiz o 61º Cursilho de Jovens da Diocese de Oliveira. Eu já faço parte de vários encontros de igreja, mas o cursilho em si próprio foi bem gratificante para mim, pois eu pude me perdoar de certas coisas que eu vinha carregando no coração. E se vocês terem vontade de fazer, faça, que não vai se arrepender. Meu nome é Alain, eu fiz o 95º encontro de cursilista da paróquia daqui de São Sebastião também e de Oliveira, da Diocese de Oliveira. Meu nome é Fabiano, fiz o 95º Cursilho, Diocese de Oliveira. É uma experiência única, viu? Houve outros dois que não puderam participar. A nossa salva de palmas aos que aqui vieram, também aos cursilistas aqui presentes. E que Deus possa dar aí perseverança a vocês, que possam vivenciar com entusiasmo o 4º dia, né? Trazendo esta alegria e esta fé que o cursilho nos reacende cada vez que o vivenciamos. Deus os abençoe. Podem retornar para os seus lugares. Como disse, é uma experiência muito importante. Também tive a oportunidade de fazer há muito tempo atrás, né, o cursilho de jovens. Para mim também foi algo que marcou a vivência da minha fé. Então, como diz, quem gostaria de participar nestas realidades que eu disse, pode procurar a Ana Esther, dar o seu nome. Tenham a certeza que aqueles que vão nunca se arrependem e muitos têm uma vida totalmente transformada. Nós vamos então ficar de pé, dar a bênção final, depois vamos cantar o hino do cursilho. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Instruí vosso povo, o Senhor, com a doutrina celeste, para que, evitando tudo o que é mal e seguindo tudo o que é bom, não provoque a vossa indignação, mas sempre obtenha a vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Uma única coisa que eu esqueci, aqueles que quiserem fazer doações para as barraquinhas, para também a festa de São Cristóvão, podem deixar lá no supermercado Dudu ou no varejão do André e da Conceição. Agradecemos a todos os que quiserem e puderem colaborar. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Cantemos o Decolores.